E aí, gente, tudo bem? Vou aumentar esse som aqui. Quase nem ouvi que eu estava começando a gravar. Bom, vamos falar um pouco sobre tabelas e gráficos, tá? E quadros. O que acontece? Todo elemento que seja uma imagem, seja um quadro, seja uma tabela, um fluxograma, ele vai ter algumas características individuais, tá bom? No quadro, tabela, imagens, eles servem o mesmo parâmetro, tá? Sendo que a gente precisa diferenciar quando a gente coloca quadro e quando a gente coloca tabela. Ainda assim, apesar dessas regrinhas que eu vou te falar, que está no site da BNT, o que acontece é que algumas instituições, algumas revistas pedem diferente. Então, é importante você ficar ligado aí nas normas também da sua universidade, tá bom? Esse aqui essa primeira coluna é referente aos quadros, tá? Os quadros, as extremidades devem ser fechadas, utilizada para dados qualitativos, formado por linhas horizontais e verticais. Vocês vão ver das imagens. O quadro é o que a gente acha que é tabela e não é tabela, entendeu? O número e o título da tabela deve vir acima e a fonte deve aparecer embaixo. Tudo tranquilinho até aí. Bordas laterais não podem ser fechadas. Isso estou falando agora de tabela, tá bom? Na tabela não podem ser fechadas. Elas são utilizadas para dados quantitativos, geralmente, né? Formada por linhas verticais. Número e o título do quadro deve vir acima e a fonte deve aparecer embaixo. Eu vou trazer mais sobre os números, tá? De formatação. Aqui, essa imagem aqui, eu tirei do site da BNT, tá? Você vê aqui, ó. Eles pediram para botar tamanho 10, né? Ó, tabela 1, distribuição do número e percentagem dos nascidos vivos. Aí o título, né? Você vê aqui, ó, não tem nas laterais. Ui, volta. Não tem nas laterais, não é fechado, tá vendo? Não tem linhas dentro daqui separando todo mundo. Só basicamente nesse subtítulo, né? E aqui no total, tá bom? Ele colocou o título, tamanho 10, fonte também primeiro 10. Em alguns casos, como vocês vão ver, eles pedem para colocar fonte e tabela em negrito, tá bom? E aqui dentro da tabela, eles pediram no número 2, número 12, que é a mesma fonte do texto que a gente escreveu. E aqui ficaria como ficaria na lista de referências, tá bom? Aqui já é um quadro, tá vendo como ele aqui é? Ele fechado, todo fechadinho. E aqui já fez como eu tô falando, né? Eu colocou o quadro em negrito, né? Botou a fonte tamanho 10, espaçamento entre linhas, botou simples, tá bom? Fonte também tamanho 10, beleza? E aqui tá o quadro que você colocou as suas informações, tá? Aqui são alguns elementos, né? Como figuras, quadros, tabelas, gráficos. Essa deveria ser a formatação, tá bom? Como a gente viu ali. Título, fonte, tamanho 10, espaçamento 12, ponto antes e zero depois. Vou mostrar isso lá no Word, vou abrir o Word. Entre linhas, o e-mail e o texto justificado. A fonte, tamanho 10, com espaçamento foi escrito errado. De zero ponto antes, entre a figura e a fonte, e 6 pontos depois. E o simples entre linhas e texto justificado. Aí deu exemplo, né? Figura 1, nome, aí fonte, autor, assim, né? Porque em alguns casos a gente produz esse elemento, né? A gente não pega de outro lugar. Então, a gente bota autor, ou bota autor, aí bota assim, né? Se for fonte própria, a gente coloca o autor. Gente, essa informação aqui,
principalmente espaçamento 12, 0 depois. Isso aqui é um ouro, é ouro, gente. Eu demorei muitos anos para descobrir isso, de verdade, muitos anos. E eu vim descobrir a partir. Você não acha em qualquer lugar. Tem no site da BNT, tem isso, gente. Você tem noção disso? Na monografia de uma mentoranda minha, tá? Muito legal, que tem revisão metodológica. E veio essas configurações que eu estou trazendo aqui para vocês. Fazer a chamada do elemento gráfico sempre antes. Então, antes de você colocar o gráfico no tabela ou imagem, você tem que chamar ele no parágrafo anterior, nos parágrafos anteriores. Então, segundo a figura 1, e não, 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 não. Aí você coloca lá, depois disso, a figura. Conforme a figura 1, sendo a primeira letra maiúscula, tá? Nunca esqueça de botar a primeira letra do figura 1, do quadro, tabela, em letra maiúscula. Elemento gráfico fica ou centralizado, né? Ou alinhado à esquerda. Adotar um padrão durante o texto. Vou abrir para vocês. Aqui que eu estava formatando agora no mentorando a minha. Vou colocar, acho que tem alguma imagem. Essa imagem mesmo aqui. Tá vendo que eu faço na hora com vocês, né? Ó. Colei aqui. Aí eu vou escolher se eu quero justificado, centralizado ou alinhado à esquerda. Não tá nem fazendo muita diferença aqui. Mas se ele ficar menorzinho, dá para fazer diferença, ó. A gente tem que escolher. Aí, Isabela, como é que eu coloco? Como é que eu coloco aquele espaçamento louco lá que tá falando? Você vai selecionar, né, aqui. Onde a gente bota espaçamento, a gente vai em opções de espaçamento de linha. Aí você vai lá. Gente, eu não decorei. Então, vamos voltar aqui. É 12 antes, 0 depois, ó. 12 antes, 0 depois, entre linhas, meio, tá? 1,5, tá vendo? Aí, ok, justificado. Beleza? Mesma coisa aqui, fonte. Fonte, o autor, 2020. Não, ficou meio cagado aqui. Eita. 2000, pronto. Tem que ser no tamanho 10. Negritinho, né? Esse ponto que não traça é um travessão, tá? Por isso que em alguns lugares você vê diferente. E aqui, mesma coisa, vem aqui opções de espaçamento, antes 0 e depois 6. E aí na hora que... E justificado. Aí na... Eita, parabéns, Isabel. Aí na hora que você for escrever o texto, vai vir com esse espaçamento. Beleza? Qualquer dúvida, gente, pode estar me mandando que eu vou estar respondendo. Beijo, beijo.